Olá, me chamo Emanuele Leal, sou nutricionista e vou falar um pouco sobre a importância da nutrição no autismo dentro da equipe multidisciplinar. A nutrição aí no autismo, como que ela fica envolvida, como que ela fica envolvida na questão multidisciplinar, sabe? Então, assim, como o autismo é um transtorno de desenvolvimento que acomete tanto o comportamento, quanto a interação social, como a comunicação da criança, a nutrição, ela vem aí trabalhando toda a parte bioquímica que está envolvido nesse processo. Então, existem algumas implicações biológicas aí na questão do autismo, né? Existe neuroinflamação, por exemplo, que a criança fica aí com a homocisteína bem alta, sabe? Ela tem uma dificuldade em transformar vitaminas da forma não ativa para a forma ativa. E isso a nutrição tanto diagnostica quanto trata. Então, outra dificuldade aí bioquímica é a questão da transformação do glutamato. Então, tem aí suplementação que ajuda, alimentação, excluir certos alimentos. Então, a nutrição, ela vem e deve atuar nesse processo. É importantíssimo dizer, sabe, que a nutrição, ela deve estar aí no tratamento da criança com TEA sempre. Então, aí, um dos mais conhecidos aí de implicações bioquímicas no autismo é o intestino, né? E esse a gente não pode deixar de falar, não pode passar em branco, porque hoje a gente já conhece o intestino como o segundo cérebro. E a gente sabe que tem uma conexão muito grande. Quando a gente fala de intestino, funcionamento de intestino, muito se fala, não, mas o meu filho vai ao banheiro todos os dias, sabe? O cocô dele tá ok, mas não se trata disso, sabe? O intestino, ele faz absorção, ele faz aí reconhecimento de entradas, de partículas, então tem a questão da permeabilidade, tem a questão de desbiose, que a criança autista faz muita desbiose, então a nutrição tem aí um papel de cuidar, de fazer com que esse intestino se torne saudável para que a absorção dos nutrientes estejam ok, para que a passagem de partículas elas sejam corretas e aí diminui aí a incidência de alergia, intolerância. E outra questão aí é a questão da detoxificação. A criança no espectro autista tem dificuldade de detoxificar. Então fica aí uma criança cheia de metais pesados no corpo e a nutrição ela também age nesse processo bioquímico de detoxificar mesmo o corpo, de ajudar esse corpo a fazer com suplementos e alimentação correta. Uma coisa muito importante que vem aí, que eu costumo falar, que vem no pacotinho do autismo, que algumas vezes vem, né, que é a dificuldade alimentar, a seletividade alimentar. E tem diferença entre esses dois aspectos. Então, assim, a gente vê aí uma criança com seletividade alimentar, aquela criança que seleciona muito alimentos, sabe, que está sempre provando com muito medo ou não provando novos alimentos. E a gente tem também a dificuldade alimentar, que é aquela que é mais severa, que é a criança que exclui aí um grupo inteiro de alimentos, por exemplo, exclui todas as frutas ou exclui todos os grupos de carne, sabe, não come nenhuma proteína, e essa daí a gente já começa a reconhecer como dificuldade alimentar. Então, a nutrição, ela atua aí nesse processo de dificuldade, não só montando um bom cardápio, tá? Mas fazendo o que a gente chama de esticamento alimentar, que é a partir do que a criança come, colocar um alimento novo parecido com aquele anterior e com isso vai melhorando aquele alimento até que ele se torne mais natural, o que chegue mais próximo ao que ela deveria comer, tá? E é muito importante falar sobre as causas que levam a criança a ter essa dificuldade ou seletividade alimentar, né?
Então a gente tem aí a criança no espectro autista com algumas dificuldades bem específicas, tanto gastrointestinais, sabe, motoras. Então é importante diagnosticar primeiro qual é a causa da seletividade ou dificuldade alimentar, tá? Então, será que a criança não tem uma hipotonia de músculos da mastigação, sabe? Será que ela não tem um transtorno de processamento sensorial que vai fazer com que ela não tolere texturas, sabe? Então precisa saber se ela não tem alergia, intolerância, se aquele alimento quando ela come não faz mal, ela não se sente mal, sabe, estufada, e é por isso que ela não volta a comer. Então precisa se investigar, precisa fazer exames bioquímicos para saber qual é a causa dessa seletividade e assim fazer um tratamento adequado, que geralmente é multidisciplinar. E para tratar essa dificuldade alimentar, essa seletividade alimentar, a gente conta com terapias e a terapia alimentar é uma delas. Então, com a nutrição, consegue-se fazer a terapia alimentar, que é quando a criança se aproxima do alimento, sabe, de forma saudável, de forma que tenha muito respeito em relação a ela, tá? Então, a criança, ela é colocada em contato com o alimento de uma forma lúdica, com brincadeira, porque muitas das vezes a criança tem o transtorno de processamento sensorial, é trabalhado lá com a terapia ocupacional, porém ela fica ainda com essa parte comportamental de não aceitar o alimento. Então a gente trabalha em conjunto, que dá muito certo, tá? E aí vai trabalhando essa questão dela ter esse contato e aceitando aos poucos tocar no alimento, interagir com o alimento, até que de fato prove e que aconteça o que a gente quer, que é comer. Então, assim, o que é importante entender da questão da nutrição no autismo? Que todos esses processos que eu citei, tanto o intestino, questão da metilação, todos esses estão ligados à inflamação no cérebro, sabe? Todos eles podem levar a uma maior inflamação cerebral. Então, corrigir todo esse processo é algo primordial aí no tratamento do autismo. Então, assim, a resposta lá da terapia que ele tem pode ser muito melhor quando a nutrição vem atuar. Quando eu comecei a trabalhar com autismo, né, quando eu comecei a estudar sobre o autismo, a nutrição atuando no autismo, foi por conta de uma criança próxima, né, de amigos, filho de amigos, que eu vi que de fato ele tinha um comportamento diferente. Daí eu comecei a pesquisar, cheguei no autismo e vi que a nutrição, que era a minha área já, atuava nesse processo. E desde 2018 eu venho estudando, fazendo formação nessa área, né? E me deixa muito, muito feliz o resultado, sabe? A conquista diária, né? Da criança comendo um novo alimento, sabe? Da criança conseguindo realizar atividades que antes ela não conseguia, mesmo melhorar a fala com a questão da mastigação, aumentar a mastigação. E isso não tem preço, né? É algo que nos deixa muito, muito feliz e que faz com que a nossa profissão, sabe, seja mais reconhecida dentro desse processo. Olá pessoal, eu sou Cleberson Ramos, espero que você tenha gostado desse vídeo. Vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e seu comentário. Nos comentários você pode sugerir temas para novos vídeos e compartilha para que a gente possa levar informação para o maior número de pessoas possíveis. E fica ligado que em breve teremos novos vídeos. Abraço!